deu certo a gravação do primeiro podcast. Salva de palmas para nós. Obrigada a Deus, obrigada, glória ao Pai. Gente, para quem não sabe, a gente enfrenta muitas batalhas que não é contra homens de carne e de sangue que temos que lutar, tá lá na palavra de Deus. Então, a gente está lutando contra a tecnologia também. E aí, na experiência dessa criatura que vos fala. Seguinte, segundo episódio. Estamos no segundo episódio. No primeiro episódio, nós falamos sobre maternidade. Foi muito legal. E a gente ficou com um suspense, com um mistério no ar, com uma coisinha gostosinha que se chama Vanessa. Ela que tinha uma pergunta e acabou o tempo. Oh, meu Deus. Oh, Pai, oh, glória, oh, aleluia. Então, quero que você que está aí no trem, no metrô, onde quer que você esteja, meu irmão, escutando isso daqui no trabalho, ou se você está em trabalho de parto, se preparando para ter o bebê, está escutando lá, já pensou? Isso vai acontecer, nós receberemos notícias disso. Prepara agora seu coração para a pergunta de Vanessa. Ai, Senhor, o que veio? Vamos lá. Ai, que preparação. Então, é assim, nós estamos numa sociedade em que trata muito o matrimônio, o ser dona de casa, o ser mãe de família como algo, assim, a pessoa acabou a vida da pessoa ali. Trata isso como algo muito pejorativo, como algo muito ruim, principalmente o ser dona de casa. Eu me realizo muito, eu tenho muito que aprender, mas eu, particularmente, me realizo muito como ser dona de casa. E eu vejo, assim, muito das minhas amigas, de muitas pessoas que eu convivi, falando, assim, sobre isso ser algo terrível, né? Se fala muito sobre o empoderamento feminino, sobre essa questão de ser independente e não precisar de ninguém, né? Vocês que são mães, qual o conselho que vocês dão para essas pessoas, né? E para quem está aí, para as mulheres que estão ouvindo, que estão solteiras, que estão aí discernindo o estado de vida, qual o conselho que vocês dão no ser mãe, no ser esposa, no ser dona de casa, né? O que vocês podem passar para elas para mostrar a beleza que é o ser tudo isso, né? O ser mulher. Quem fala primeiro? Eu posso falar, eu só queria dizer que começou com um vrá, tá? Então é isso aí, galera. Obrigada. Eu vou falar uma coisa, assim, a gente é bom utilizar a fala delas de vez em quando, né? Do feminismo, que diz que a mulher pode ser tudo o que quiser, né? Só que o engraçado é que para elas pode ser tudo menos o que é essencial de ser mulher, né? E eu sou, digamos assim, acho que todas nós, né? Mas eu percebo muito na minha vida que eu sou fruto muito desse feminismo, né? De você não depender de homem, você depender de si mesma. Só que, assim, a gente acaba deixando de ser dependente de algumas coisas para ser dependente de outras, né? Por exemplo, como estava falando a Vanessa, a questão do ser dona de casa, de administrar uma casa, que é tão essencial no ser mulher, né? Não é uma imposição, não é uma posição patriarcal, é essencial, né? Independente daquilo que tu for fazer daqui para frente. Não quer dizer que tu vai ter que ser a vida inteira dona de casa. Se tu quiser ser a vida inteira só dona de casa, tens todo o direito de ser. Mas se tu vai ser uma profissional, tu vai precisar ser também uma dona de casa, né? Se tu vai ser independente de homem, a casa vai depender de ti, porque afinal de contas, tu vai colocar o quê? Uma outra empregada para que ela possa depender do teu trabalho, do teu emprego, do teu salário, né? Ou seja, é a independência para mim, mas a dependência do outro. Então, é uma contradição em cima da outra. Então, quer dizer, o que a gente precisa dentro dessa dimensão é saber o que é o nosso essencial. E dentro desse essencial, a gente viver aquilo que a gente tem direito de viver, né? Não quer, como eu disse, não quer dizer que porque tu vai ser uma dona de casa a vida inteira, que tu não vai poder ser um astronauta, que tu não vai poder ser, né, uma secretária, que tu não vai poder ser presidente dos Estados Unidos. Seja, mas essencialmente, primeiramente, tu é uma mulher, né? E o essencial e o dom de ser mulher, ninguém nos tira, né? Isso é teologia do corpo, que adoro, amo de paixão, né?
Isso é o nosso essencial. E a gente vivendo nesse essencial, a gente consegue viver qualquer coisa. Pronto, falei. Existe uma essência, né? Em cada um de nós, existe essa essência. Ontem ainda estava conversando tô fazendo um curso de logoterapia e o psicólogo, ele dizia o seguinte, até anotei, eu achei muito, muito próprio, porque olha só o que ele falou. Nunca na história da humanidade se questionou que existisse uma essência masculina e uma essência feminina. Nunca como hoje se questionou, né? E que nunca tanto se questionou que isso é uma verdade dentro de nós. Nós temos uma essência feminina e uma essência masculina, nós mulheres temos essa essência feminina. Então, o psicólogo, ele dizia o seguinte, que o tigre, ele não pode se destigrar. Um tigre, ele não pode dizer assim, eu não sou mais um tigre, hoje acordei cachorro. Mas o homem, ele pode se desumanizar. Deus, ele é tão perfeito que ele nos deu essa liberdade de nós nos desumanizarmos. E todas as vezes que nós negarmos a nossa essência, nós estaremos nos desumanizando, né? Então, que nós possamos lutar por esse direito nosso, que comporta a nossa liberdade de sermos cada vez mais humanos. E ser humano é ser belo. É não negar a si mesmo, né? Então, não podemos negar a nossa essência. Gente, muito forte, muito profundo isso. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso precisa ficar gravado no nosso coração. Nós temos uma essência, né, Déia? E essa essência é algo essencial à nossa vida. Ai, chega até emocionei. É muito forte, isso é muito forte. E muito boa a sua pergunta, Vanessa. A Carol tá lá dando mamar pra Ana, não pra Clara. A Ana não mama mais no peito. Clara. Tô aqui. Não. Ana mamou uma vez. Eu estava lá quando Ana nasceu. Na verdade, que eu cheguei umas horinhas depois. Ela era ruiva. Depois a gente bota uma foto da Ana aqui para vocês verem. Já é loura. Nasceu ruiva com uma mecha loira. Foto da Ana por aqui. Hoje, começamos falando sobre essência. Se vocês quiserem que a gente fale só sobre isso, sobre terapia, sobre psicologia, sobre essência, sobre identidade, a gente abre depois um podcast para falar sobre isso. O nosso tema é parto, somente nós mulheres, meus amados, podemos viver este momento. Parto. Né? Está na nossa essência. Não? Está na essência feminina. Tá. Me lembro de uma vez também que Leonardo Baldiceira me falou uma coisa que eu achei muito forte. Olha só. Ele estava na aula de francês e a professora dele era feminista e tal, e começou a questionar a igualdade entre homens e mulheres, e ele disse que ele respondeu para ela em francês. Não conseguiria replicar, não é mesmo, amados? Leonardo, que quem não sabe, meu namorado da brinca. Que, sim, nós temos a mesma... nós temos, como fala, gente, agora fugiu a palavra, caramba, porque ele falou em francês, eu não consigo replicar. Nós temos a mesma dignidade, mas nós somos diferentes. E a nossa diferença nos complementa, nossa complementariedade. Por favor, Carol, ilumine-nos com sua sabedoria materna, como foi, conte para nós seus desafios na hora dos partos, e conte aí a sua história. Vamos lá. Vamos lá. Eu tive 4 partos normais. Né? Os meus 4 filhos nasceram de parto normal. E os 2 meninos foram... Estourou a bolsa, eu tive que ir para a maternidade, foi parto induzido. O primeiro levou 20 horas de trabalho de parto, e o segundo levou 16, o Emanuel mais velho, o Samuel é o segundo filho. Os 2 foram muito, muito parecidos, assim, né? E a Aninha, nossa terceira filha, ela foi bem diferente, o parto dela. Começaram as contrações às 5 da tarde,
E às 8 e pouquinho, são 4, eu não lembro os minutos, eu sei que foi 8 e pouquinho, ela nasceu, né? Foi um parto muito rápido. Eu cheguei na maternidade, estava com 4 dedos de dilatação. O médico me internou. Antes de ele fazer a internação, eu estava caminhando lá na maternidade, fui, voltei no corredor, ela já passou para 10 dedos de dilatação, e me levaram correndo para dentro, estourou a bolsa em cima da médica, sujou ela toda, a Ana já estava... É fedido. Ai, Fran, não me pergunte isso agora. Não Dizem senti que é. cheiro. Tem Dizem cheiros que é, de mas quê? eu Tem não cheiros de quê? Eu não senti cheiro nenhum, né? Porque a minha preocupação não era o cheiro, era a dor que eu tava sentindo. E é uma aguinha, como mostra nos filmes? Ou é... O Muita líquido água. amniótico? É. Sim, é uma água com farelinho branco. Então, meninas, quando vocês estiverem grávidas e não for amarelinho de xixi, for transparente com farelinho branco, Vai. Daí corre pra maternidade, porque não tem mais o que fazer. Não dá pra fazer a ponte na bolsa, não dá. E voltando a Ana, né? Ela nasceu de parto normal, sem indução. Foi muito mais fácil, né? Não foi... Teve a dor, tudo, mas foi um parto bem mais tranquilo, assim, né? Não passei tanto tempo em trabalho de parto, então foi muito tranquilo. E a Clarinha foi o parto mais estranho da minha vida, né? Mais difícil, mas também aquele que eu mais consegui dar sentido ao que eu estava passando, né? Assim, o parto normal é muito dolorido, é bem desafiante, assim, né? Como a cesariana também é dolorida depois, né? O pós-parto, né? Eu sempre pedi a Deus para que eu não tivesse cesariana, porque para mim é uma dificuldade muito grande a cirurgia, né? Então, foi uma misericórdia de Deus eu ter 4 partos normais, né? E quando começou o trabalho de parto da Clara, também estourou a bolsa, eu fiquei apreensiva porque eu não queria induzir o parto, assim, que fosse igual da Ana, né? Eu queria que fosse igual da Ana, né? Eu queria, não necessariamente seria, né? Então, quando estourou a bolsa, já me deu ai, Deus, induzir o parto de novo, não. Aí fui para maternidade, achei que ia evoluir, cheguei lá com 3 dedos de dilatação, mas não evoluiu, eles tiveram que fazer a indução. E daí, quando eles começaram a induzir, foi 2 horinhas, né? Daí foi mais rápido. O dela foi mais rápido depois que induziu, não demorou tanto. E só que o dela estourou a bolsa em casa, saiu muito líquido diferente dos meninos, né? E quando eu cheguei lá, na hora de nascer mesmo, né? Ela não descia, né? Já estava sem... Depois eu fui entender, né? Que eu já estava sem líquido. E eu já estava me propondo, né, desde o 7º mês ali, né, quando a gente entra no último trimestre da gestação, né, daí fica mais tenso, a gente já começa a pensar mais no parto. Ali eu já estava muito entregando esse momento do parto, assim, né, e entregando mesmo, para que eu pudesse dar sentido às minhas dores, né, e entregava o momento do parto pelas almas do purgatório, assim, né? Eu estava muito nessa intenção. E depois eu fui entendendo, né? Na hora a dor é muito grande, a gente não vai entendendo, mas na hora, assim, eu pedi muito pro meu marido, né? Reza para Nossa Senhora para que ela possa me ajudar, porque eu não estava mais aguentando, assim. E realmente ele mesmo disse, né? Que foi para ele, né? Foi um parto diferente, assim, porque parecia que eu não era mesmo que eu tive 3, né? E realmente foi um parto diferente. Assim. Quando ela chegou aos 10 dias de dilatação, né? Eu cheguei aos 10 dias de dilatação e ela não passava da bacia, né? Ela não passava e a médica que estava comigo, né? A residente que estava comigo, ela tentou de tudo, botou vaselina e tal, não passava.
ela chamou a médica responsável, né, a staff. Pronto, os caras são os melhores. A staff, quando ela chegou, ela só ficou em choque e ela fez alguma coisa, né? Deve ter alguma manobra que ela fez ali que eu não sei o que ela fez, que abriu a minha bacia e ela gritou, né, para as enfermeiras, prepara a sala de parto. Que gostoso! Você abriu bastante. Prepara a sala de parto. A Fran Daí gosta quando ela falou isso, eu olhei para ela e digo, não. Quando ela falou isso, eu digo, não vai dar tempo, ela vai nascer aqui. Ela falou o quê? Ela falou o quê pra você? Ela falou para as enfermeiras para preparar a sala de parto, né? Que eu ia sair dali e ia para a sala de parto, estava na sala de pré-parto, né? Depois dela ter feito essa manobra que abriu sua bacia. Isso, que daí a Clara coroou, né? Daí a Clara apontou a cabeça, assim, para sair. E... Aí quando ela falou isso, eu digo, não dá, eu não vou conseguir sair daqui, ela vai nascer aqui. Daí ela chamou as enfermeiras, tragam os materiais. E quando ela falou isso, a Clara simplesmente apontou assim, né? Saiu. Só que daí, como eu tava sem líquido, ela não conseguia deslizar, né? Eu tinha que fazer força, elas ajudavam tirando. Rolou um cocôzinho? E assim. Um cocôzinho? Alô? Não. Dela não. Dela não. Dela não. Não, dela não. Aí eu fui entendendo a realidade, assim, né, que eu me propus a viver, né, que realmente não é fácil, assim, né, dar sentido às nossas dores, né, elas podem realmente se prolongar e serem bem mais desafiadoras, mas vale a pena, assim, né, quando a médica botou a farinha no meu colo, assim, eu disse, meu Deus, é a menorzinha de todas, ela foi a menorzinha deles, e foi o parto mais difícil, né, e foi o que mais deu sentido, assim, né, a essa dor, assim. Realmente eu queria viver isso, assim. E para mim foi uma experiência muito diferente, né, eu disse pra médica, né, claro, na hora da dor a gente estuda, né, disse ela, vocês não vão mais me ver aqui. Eu lembrei de ti, Andréia, nesse dia. Vocês não vão mais me ver aqui. Eu disse pra médica. Porque realmente foi uma dor muito, muito difícil, assim, né? Foi muito difícil de lidar. Mas me trouxe um grande presente, né? Trouxe um grande presente, que é a nossa que está aqui. Mamando. A mãozinha dela aqui, ó. O STF resolveu votar, no meio dessa crise, dessa pandemia, o STF resolveu votar a favor a legalização do aborto. Andréia, você é uma mulher que teve um parto no primeiro podcast, se você não escutou, ouça. Tem história lá da Andréia falando sobre o parto do José, que é o primeiro filho dela, que nasceu com displasia... Não, estrofia vesical. Estrofia de bexiga. Estrofia vesical. Nasceu com isso e foi difícil, com certeza, ter um filho com... Quantas cirurgias o André já passou? O José já passou? Já, ele foi para... Ele tem 2, que ele já fez 9 cirurgias já. Quase que uma por ano, ele tem 9 anos. Uma por ano. Um comentário. André é profecia. É o próximo filho. Oi, Paola, tudo bem? Tudo bem, eu apoio essa causa. Paola da terra ali com a profecia na mão. Vocês fiquem quietinhos, que a Maria Clara, hoje de manhã, ela me disse: mãe, eu vou rezar para Jesus me dar uma irmãzinha. Eu... meu Deus! Ai, vai ser gêmeos, um casal. Nossa, a gente tá falando tudo isso, mas a gente tá brincando, porque a gente é a favor à vida, todos nós. A favor à vida, a gente tá zoando, é zoeira total. Como é pra você, conta um
né, da tua experiência com os partos, que foram, ao contrário dos da Carol, foram cesáreas, né, porém, pelas realidades da sua vida. Eu acho isso muito bom, porque a gente tem a oportunidade de escutar a criatura falando que abriu a bacia e o negócio saiu a água. A gente tem a oportunidade de ouvir a outra pessoa falando que teve um filho deficiente ali, com uma formação. E é uma... Gente, vocês estão me ouvindo? Travou? Alô? Alô? Oi? Cadê todo mundo? Alô? Das minhas cesáreas, né, no meu caso. Quando o José, né, eu comecei a ter as primeiras dores, a médica não me deu muita... Detalhe, travou. Eu não sei o que... Oi. Continua gravando aqui, mas travou. Então, se eu vou concluir a pergunta, você começa a falar. Como você é a favor, a favor... Todas nós não somos a favor do aborto, a gente é contra total, a gente zoa muito aqui, porque tem um monte de filho, né? A filharada da galera. Mas eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, então vamos lá. Então, como estava falando, né, no início, ali, né, com o José, a médica não deu muita chance de pensar em parto normal ou parto cesárea, né? Então, foi a primeira experiência. Como disse, para mim foi tudo muito novo, assim, então, mas claro, como falo a Carol, a gente não sente as fortes dores antes, a gente sente as fortes dores depois. E principalmente no caso do nascimento do José, como assim, eu tive alta do hospital 2 dias depois. O José nasceu numa terça, eu saí numa quinta, e aí logo em seguida, no outro dia, eu já viajei para Porto Alegre, e era julho, era muito frio. Então, um pós-cirúrgico no frio, ele é bem mais tenso. Então, eu sentia uma dor muito forte, assim, na região abdominal, né? Assim, é muito engraçado, que é uma costurinha bem fininha, né? Desse tamanho, bem fininha. Mas a dor que tu sente parece que te rasgaram inteiro, assim, por causa do corte das camadas todas, né? Vocês acham que cesárea é coisa tranquila, sabe? Né? Uma tem a bacia, aqui a gente tem as camadas de gordura sendo cortadas. É uma beleza. Top. Então, eu acabei sentindo muita dor, assim. E também porque eu acabei me movimentando mais do que eu deveria, por causa de ter que ir no hospital, ir na UTI, atender o José, né? Aquela realidade toda que a gente passou por 15 dias, né? Aí depois, com a Maria Clara, eu tentei o parto normal em primeira instância. Então, eu esperei, eu fiquei assim, alguns dias tendo contrações, aquelas primeiras de treinamento, que é, tu tá com contração, mas não vai nascer ainda, né? Então, realmente contração de treinamento. Quando foi para valer, eu cheguei a ter dilatação, né? Dilatação de 7 dedos, né? Aí fizeram a indução de parto, porque ele não evoluiu, aí foi para 8, e quando chegou a 8, eu sentia fortes dores, bem fortes, a ponto de eu gritar feito uma louca, né? Eu acho que eu botei abaixo a maternidade, só com meus gritos, né? E só que não desenvolvia. Eu não tinha dor, mas não tinha questão da expulsão. Aí a Maria Clara estava tendo sofrimento fetal. O batimento cardíaco dela chegou a 200 batimentos por minuto, né? Então aí a médica disse, não vai ter como seguir adiante, vamos ter que subir para a sala de cirurgia e fazer a cesárea. Quanto que é um batimento normal da criança, só para a gente ter uma ideia? 120 a 150, tá? Nessa fase, no trabalho de parto, ela pode chegar a 150, né? Porque também está na tensão. Aí já 200 quando já dá a passa contração, né? Quando dá a contração, normalmente acelera um pouquinho mais. Uhum. Mas aí já para 200 já é sofrimento fetal, e aí pode dar uma arritmia e... Né? Então, precisou parar tudo. E no nascimento do Inácio, ele é tão de boas, que eu nem contração tive, né? Chegou às 40 semanas,
como se nada. A única coisa que eu senti era o peso da barriga, né? Mas não senti uma contração. Eu fui caminhando bela e esplêndida nas 41 semanas, dizendo, olha, você tem que tirar a criança porque ela não tá afim de sair mesmo, assim, sabe? Realmente, ali eu não senti absolutamente nada, né? Precisou arrancar ele de lá, né? Fazer a cesárea, porque... E também porque como já era a terceira gestação, já tinha 2 cesáreas anteriores, né? E eu já tinha, digamos, passado um pouquinho dos 35, né? Então aí eles recomendam, né? Aí pela questão de saúde, precisava ser cesárea mesmo, não tinha outro jeito. Gente, vai olha só, tá chegando nos 37 minutos de Zoom. Nós vamos para um breve intervalo, vai tocar uma musiquinha assim, ó, 10 segundinhos de uma curadoria de música bem gostosinha, para você se acalmar. E no próximo bloco vem perguntas, certo? Então, segura aí, que a gente já vem, ó, sozinho. Então, meninas, perguntas. Quem tem sua pergunta? Eu tenho. A minha primeira pergunta é rápida. Jogo rápido, responde ou passa? Vamos fazer sexo grávida? Sim, desde que esteja, assim, seja uma gravidez saudável, né? Não esteja tendo nenhuma perda de sangue, né? Não tenha nenhum risco. Senão, tudo tranquilo, de acordo também com a energia e com a temperatura da pessoa. Mas, poxa, tá liberado. Inclusive, ao final da gestação, quando está demorando muito, né? Por exemplo, lá nas 40 semanas, é indicado que tenha relação porque auxilia os hormônios que libera, né? Ele auxilia no parto, não é o agiliza. A cara é melhor. Não é? Eu perguntei errado, né? Eu sempre pergunto errado essas coisas. É isso que eu ia falar. Por que perguntou errado? Perguntei errado. Eu falei que você pode fazer sexo, não é? É o ato conjugal. Gente, eu sei, sim. tá? Eu só às vezes falo umas coisas que só Jesus. Gente, e aí? Tranquilo. E aí, meninas? Brenda, Paola, Vanessa, esse é o nosso hora, esse é o nosso momento de perguntar, de zerar o rolê, tá? Em algum momento, tipo, da vida, antes de casar, ou passou pela cabeça de vocês, assim, não querer ser mães? Ou já é coisa que, né, vem, assim, não, eu quero ser, é isso mesmo? Pra mim, eu sempre... Vai lá, André, vai lá que a Clarinha começou a estar aqui. Fala primeiro. No meu caso foi mais ou menos isso, assim, eu não me via como mãe por uma boa parte, sim, da minha vida, né, acho que até um pouquinho antes de casar, né, eu tinha uma dificuldade muito grande, né, do me ver mãe, né, acho que também eu me tornei tia bem cedo mesmo, com 10 meses de idade, né, porque minha irmã era mais velha, então eu tinha assim, que eu ia ser tia só, né. Então, eu não pensava assim, às vezes pensava na questão, vou ser mãe, mas como tinha essa ideia, né, de que, ser mãe, que coisa mais, né, como se fosse uma coisa menor do que as outras, né, acaba que a minha criação foi sendo mais ou menos assim, e eu digo assim, não, já minha irmã já teve, minha mãe já teve, eu vou ficar sem ter, né, mas, graças a Deus, ele interveio, né, e mudou a minha mentalidade. Para mim, não. Eu sempre tive esse desejo de ser mãe, né? Até uma das coisas, quando a gente namorava, eu já dizia para o Júnior, né, que eu queria ter no mínimo 3 filhos. Né? Eu sempre tive esse desejo de ter no mínimo 3 filhos. Só que eu queria adotar um, né? Mas Deus nos deu a mais do que a gente planejou, assim, né?
Então, por enquanto, a questão da adoção tá adiada. Quer adotar eu? Ah, mas já tá crescida, né, Brenda? Já tá... Brenda. Paola. Ah, foi Foi a Paola, que pediu a desculpa. adoção. Foi a Paola Mas que pode me pediu. adotar, não tem problema. A Paola é grande, Brenda... eu não sou. Tá tudo bem. A Brenda ainda é tamanho para adoção, ainda dá. Eu tenho Desculpa, 1,59m. meninas, é porque desculpa, eu e minha percepção de voz, assim, é... Como diz as crianças aqui, quando eu chamo um, eu falo o nome de um, tô chamando o outro, Emanuel, ele é mãe. Acho que toda mãe é assim, né? Emanuel. Ele fica indignado. Mãe, eu sou Emanuel. Eu também, eu começo, Zé, Inácio, não, Maria, não, Eduardo, não. Ai, sei lá, alguém vem. Quem puder vir, por favor, vem aqui. Agora! Ó, a Vanessa deu uma ideia muito legal e a gente vai fazer mitos e verdades sobre o parto. O que é Meu mito Deus. e o que é verdade? Bora. Fala, Gerardo. É verdade. É verdade. Meu Deus do céu. É verdade, é mito. E meninas, se vocês já tiverem mito ou verdade para perguntar, já vai pensando aí no cerebelo, certo? É verdade que a mulher sente mais prazer no sexo quando está grávida, porque ela fica mais sensível? Mito ou verdade? Então, Depende no do início, depende o trimestre que tu tá, entendeu? É muito isso. Porque no início, às vezes, não. Porque dependendo, por exemplo, a primeira gravidez, normalmente a gente tem medo. Né? A gente tem um receio até entender que não vai acontecer nada. Aí na segunda, terceira já é mais tranquilo. Lá no final da gestação, às vezes, é mais cansativo, tem que ter um empenho maior para a mulher, né? Mas nessa questão da cabeça da mulher tá mais leve, assim, né? Porque não tem mais aquela preocupação de, eu não posso engravidar, ou a gente está espaçando, ou a gente não consegue ter agora. Então acaba se tornando mais leve, assim. Mas eu acho que, porque nós mulheres, é muita questão também do psicológico, né? A gente estar preparada para o ato conjugal também, né? A gente está disponível com tudo, não com tanta coisa na cabeça, né? Então, quando a gente está grávida, é tudo muito mais leve, assim, né? Porque metade das preocupações já passaram, assim, né? Já tá lá mesmo, né? Quem tem mito e verdade aí? Eu tenho mais um. Alguém tem? Bora, Fran. É mito ou verdade que a mulher fica com mais tesão quando ela tá grávida? Verdade. E também depende muito do tempo também. Às vezes, por exemplo, como eu disse, no início, tu ainda tá muito assim, né? Ajustando os hormônios. Acho que do segundo trimestre, para mim foi assim, porque também tem toda uma questão biológica, né? Tudo tá irrigando, digamos, tá irrigando lá para baixo mesmo, entendeu? A questão dos enjoos também, né, Andréia, de passar muito mal. Isso. Então, quer dizer, vai ficando, e realmente a cabeça não é só na questão, a gente vai ficando mais sensível. Qualquer filme, qualquer olhadinha, a gente fica, né? Fica. Tudo bom, marido? Oi? Fala, Brenda. Mas eu vou te verdade, dizer, Oi, não, eu ia dizer, mas assim, ó, para mim, por exemplo, a finaleira aí já é mais complicado, porque tu até tem a vontade, mas é como eu te disse, eu não consigo, seria uma ginasta do Circo de Soleil, não dá, não dá. Lá em casa vai ser todo dia. Vai, Brenda! Não, eu quero só ver porque na prática a teoria é outra, né?
Então, assim, cara, pensa, tu tá com uma barriga de 8 meses, de 9 meses, né? Pelo amor de Deus. Tem mulher, Eu me tipo, minha sentiria mãe. parte de uma gangorra, não dá. Cara, minha mãe, ela não conseguia deitar quando ela tava no final da gestação, porque ficava pressionando o pulmão. Quebrou uma costela dela quando ela tava no final da gestação da minha irmã. Então, é isso aí, Gente, galera. já não basta a bacia, né, afrouxada, costela quebrada. Uma vez eu escutei a Narla falando que a mulher grávida, ela sofre praticamente assim, junto com Jesus no Calvário, no seu corpo, né? O corpo de Jesus no Calvário, ele foi todo sendo modificado, assim como acontece com o corpo da mulher durante a gestação. Então, eu acho muito forte isso. Eu tenho louco. assim, uma vez eu assisti um filme que se chama Meus 9 Meses. Não sei se vocês já assistiram esse filme. E a moça grávida, ela não queria ter um ato conjugal com seu esposo porque ela achava que o pênis ia bater na cabeça da criança. Isso é mito ou é verdade? Mito! Pelo amor de Deus. Fica meio longe, assim, não dá. O colo do útero fica aqui e o canal vaginal aqui. Fica perto, mas não bate. A mulher tá grávida ali de semanas. Vem cá, meu nego, vamos fazer. Vai que dá tempo de fazer um gêmeos. Já vai. Isso é possível. Isso é possível. Se a mulher tiver, é claro, em curto espaço de tempo, né? Se a mulher tiver, por exemplo, tiver 2 ovulações no mês. Ou 2 óvulos amadurecerem. Isso. Mas no caso, em tempos diferentes, né? Claro que sim. não é regra, né? É uma exceção. É muito difícil isso acontecer, mas pode acontecer. Por exemplo, tive ovulação hoje e daqui a 15 dias vou ter outra ovulação. No caso, fecundou o primeiro óvulo e daqui a 15 dias fecundo o próximo. Isso já aconteceu. Mito ou verdade? Existe uma época dentro do período fértil que a probabilidade de você definir o sexo da criança é maior. Se é menino ou se é menina, ou se vai ser gêmeo, se não vai. É verdade ou é mito isso aí? Me conta esse rolê. Verdade. Que é assim. Porque assim, dentro o período fértil, ele culmina com o ápice, que é a ovulação em si, né? A fertilidade, ela começa uns dias antes, que é quando o estrogênio lá está preparando, né, o útero, né, primeiro está preparando para depois o óvulo maturar e ele encaixar no meio lá no colo do útero. Então, aí isso é ovulação. Então, quer dizer, antes disso, o que pode acontecer? Quando se tem relações antes do ápice, né, digamos assim, os espermatozoides com gameta X, né, que são os que, conjuntando com o nosso, vira menina, XX, né, eles são um pouquinho mais rápidos, né, e eles têm não são mais rápidos, eles são mais duráveis, eles são mais resistentes. Então, eles conseguem ficar no colo do útero por mais tempo, né, ou seja, a probabilidade de, nesta relação, haver a fecundação de ter uma menina é maior. Agora, quando as relações vêm do período do ápice para frente, porque ainda, né, o óvulo vai ficar ali por uns 3, 4 dias no colo do útero, aí quem ganha são os espermatozoides mais rápidos, que são os que têm o gameta Y, que aí são os que são dos meninos. Então, quer dizer que eles são mais ligeiros, como já viram lá na frente o óvulo, eles vão rapidinho e fecundam. Taca-lhe pau, pra que te quero. Então quer dizer que provavelmente nossos papais, nossas mamães nos geraram antes do período fértil. É isso, antes da ovulação. Bem provável. Sim. É bem provável. Da ovulação, provavelmente a gente veio. A não ser que nossos papais tivessem só mulheres, né? Porque é o homem que define. É o homem que define o sexo, né? No caso da Andrea pode ter sido, né? Ela só tem uma irmã. Meu caso não, o caso das outras, acho que não, né? Eu só tenho irmã, então pode ser isso. A Vanessinha também só tem irmã. Sim, eu tenho tenho um tio que só tem 5 meninos. Entendi.
Daí, então, provavelmente seu tio não tem os espermatozoides X. Ou eles são muito poucos, né? Isso aí varia muito. Aula de biologia aqui para você, after podcast, meu amor. Você pode escutar A que vai ter única aula coisa de que biologia. A única coisa que não dá para saber, que a Brenda perguntou ali, a questão dos gêmeos, não dá para saber. Gêmeos não, a gente não consegue, não. Aí não dá. Porque são N possibilidades, né? Dois óvulos serem fecundados, um óvulo se dividir, então a gente... Isso é impossível. Brenda, temos livro para indicar nesse podcast? Temos livros? Livro? Qual livro? Então, temos. Eu acho que a Van tinha mais algum mito. Dá tempo? Ah, tá. Bônus. É que Bônus. assim, ó, eu lembro que a Andréia, quando estava grávida do Inácio, causou em Florianópolis, porque ela chegou um dia linda, grávida e com cabelo platinado. Gravidez e pintar cabelo, essas coisas. O que pode, o que não pode, mito, verdade? Então, o que pode aí é verdade, pessoal. Gente, não é. Calma. Tudo assim, a partir. Algumas coisas podem ser feitas a partir da 20ª semana de gestação, certo? Que eu nunca sei em semana. Eu acho Gente, eu acho muito chato esse negócio de semana. Quem é que merece não? Tu tá grávida de quantos meses? A pessoa olha pra tua cara e fala: 54 semanas. Gente, eu não... 54. Não. Percebe-se que a Fran não sabe lidar com semanas, né? Que 54 semanas, amiga, não existe. Talvez um parto de elefante, tá? De jumento. Não, demora mais. Dentro da minha cabeça, ela fala 15 semanas, dentro de mim, eu já tô contando as semanas, já é muitas semanas, já não quero mais contar. Quem vai saber, eu vou embora. Entendeu? Daqui. Porque me arrependi de ter perguntado. Então, é entre 3 e 4 meses, tá? Por Obrigada. aí, 3 meses, tá? É por aí, mais ou menos. Então, o que acontece nessa... Então, aí, porque já o bebê já tá mais formadinho, digamos, dali para frente, os órgãos já estão, digamos, em ordem, ali ele só tem a crescer, né? Não é gerar, criar nada. Então, quer dizer, alguns procedimentos tu pode fazer, porém também precisa ter um certo cuidado. Já pintura do cabelo, pintura no sentido de coisas com amônia e tudo mais, é preciso evitar, tá? O que eu fiz foram as luzes, né? Então, isso não tem problema, por causa que ele tem um baixíssimo nível de amônia, então quer dizer que não vai atingir, porque também, porque vai grudar no cabelo, não é questão do couro cabeludo, é questão de respiração. Por exemplo, eu não posso fazer uma progressiva quando estou grávida, entendeu? Porque por mais que digam que não, toda progressiva tem um nível de formaldeído, tá? E que isso entra pelas vias nasais, certo? Então não é o que cola, não é por causa do couro cabeludo, é por causa do que a gente respira, que isso sim pode ir para o bebê, certo? Então, Paola, aquele teu platinado, amada, agora enquanto eu estou falando isso, vai brotar a Paola na sua tela platinada. Ela lá onde é que tu foi, Paola? Não é Madagascar? Como é que é o nome da expedição missionária? Paola platinada. Chaves, ela... Acabou a platinação. Não vai rolar, não vai acontecer enquanto estiver grávida. Eu tava olhando aqui para os meus cabelos brancos, que eu tento cobrir, um pouco loura, certo? Franciele, foco, Franciele. Amém. Aqui, antes de indicar o livro, tá? Jogo rápido de frente com as meninas aqui do After, tá? Carol e Andréia. 2 perguntinhas aqui, a primeira coisa que vem na cabeça. Momento mais maravilhoso de qualquer uma das gravidezes de vocês. Aquele, pá. Quando eu descobri que eu tava grávida do Emanuel. Pra Déia, o nascimento. O nascimento dos 3. Quando os 3... Ouvi o choro dos 3, assim. Massa. E agora também, bate pronto, o momento mais constrangedor de todas as gravidezes. O parto. Com certeza. Meus gritos no Carmela. Que é a maternidade, né? Os gritos na maternidade que eu dei no nascimento da mãe. Muito que bem, né? Então vemos aí que é um misto de maravilhoso, maravilhindo momento, mas também com aquele momento mais constrangedor, né? A
daquelas de outras amigas nossas, de tipo, cara, no meio do parto normal, quando o pai virou, viu a esposa de dentro pra fora, de fora pra dentro, então tem todos esses rolezerês aí também, né? Adoro Tu mais essa- íntimo de mim do que eu mesmo, então é isso aí. É bem assim. Gente, ó, como dica de livro, Amor que dá Vida, da Kimberly Han, ela e o marido dela eram super, super, super protestantes, eu acho que eram protestantes, enfim, evangélicos. E aí eles tiveram um processo de conversão através do estudo também aprofundado da Sagrada Escritura, mas também sobre a questão da concepção, né, enfim, da maternidade, e isso é muito legal. E aí tem uma parte que ela diz assim no livro: esperança é a capacidade que Deus nos dá de olhar o nosso grupinho de filhos como parte do exército do Senhor. É compreender que Deus sabe o que faz ao chamar-nos a esta incrível tarefa de mudar o mundo, fralda pós fralda. Então, fica aí a diquinha do livro de hoje. Leitura nas melhores livrarias para todas nós. E ela tem um pequeno grupinho de 6 filhos. Muito bom, muito bom. Considerações finais, gente? Algo a declarar? A Carol tá com uma cara de que tem alguma coisa que eu quero falar. Não, tava pensando aqui, mas... A Carol tava pensando no número de fraldas que ela já trocou e agora as oportunidades que ela tem de louvar a Deus através das fraldas. Aí, ó. Não, isso é incalculável, né? Porque já não tem como. Mas considerações finais que a Fina estava falando, eu lembrava da outra gravação que a gente fez, quando a Andrea falava sobre a questão de estar em casa, né? Quando perguntaram a questão da esposa em casa, da mãe, esposa, né? Em tempo integral com os filhos, né? Esse tempo que eu tô vivendo agora, eu tô realmente em tempo integral, né? Licença maternidade, pandemia, enfim. E eu ia me lembrando agora dessa realidade e ia vendo como realmente a gente se planifica, né? Se planifica quando a gente está na vontade de Deus e também na nossa realidade, né? Como um todo. Cuidando dos filhos integralmente, sendo esposa, sendo mãe e encontrando realmente, como falava Santa Teresa, né? Encontrar Deus nas panelas, encontrar Deus na nossa realidade, que é também nas fraldas, nas roupas, né? Que são pilhas e pilhas e não acabam nunca, é uma coisa eterna. Mas nesse tempo, assim, eu vou realmente encontrando a Deus na minha vida, né? Na minha vida dentro de casa e tendo um outro sentido, né? De a gente realmente encontra um amor profundo que é no serviço aos nossos familiares, assim, né? E eu ia lembrando isso, não sei porquê, mas amém. Com certeza é para edificar. Quero agradecer muito minhas irmãs lindas, incríveis, certo? Deia, qual vai ser o tema do próximo podcast? Que tu sugeriste? Aquele dos Relacionamentos! Yes! relacionamentos. Falemos sobre o amor e a vida. Relacionamentos. Vamos falar sobre amor e sobre vida. Então, você não pode perder o terceiro episódio. Espero que você tenha gostado. Deixe sua dica, deixe sua sugestão de pauta pra gente, deixe seu comentário, manda inbox, a gente vai te responder. A gente tá aqui para isso mesmo e tá sendo uma grande alegria poder compartilhar a nossa experiência, principalmente as mamães, mas a gente ainda vai falar de namoro, a gente vai falar de um monte de coisa, então vai dar super certo, vai ser ótimo. Tá bom? Então, escreva pra gente, deixe sua dica, sua observação, o que você quiser falar, estamos abertos aqui até o episódio 3. Shalom! Tchau! Tchau, shalom.